gravando. Essa aula vai ficar salva. Hoje eu posto ela no meu YouTube e depois eu coloco o link do YouTube lá no GR8 na sexta-feira, que é o meu dia de postagem. Então, se alguém quiser ver antes, pode entrar no meu canal do YouTube, Janaína QB Matsu. Quem quiser ver na sexta-feira, tá tudo ok. Na sexta-feira é o meu dia de postagem, então eu coloco a aula gravada lá e coloco também o slide que eu vou passar aqui hoje. Tá ok? Tem alguém? Ok. Tá bom, obrigada. Então vamos lá, vou compartilhar a tela. Nós vamos ver hoje tecido muscular, que é um conteúdo novo. Então, eu sugiro que você pegue o seu caderno, anote aí, hoje é dia 29/9/2020 e nós vamos então ver conteúdo novo. Pessoal, precisamos aqui relembrar algumas coisas. Estamos na histologia. Histologia é a parte da biologia que estuda os tecidos. Tecidos de vegetais, de animais, e nós estamos na histologia humana. Estamos estudando os tecidos humanos. O ser humano, ele é formado por 4 tipos de tecidos. Esses 4 tipos de tecidos são tecido epitelial, tecidos conjuntivos, tecidos musculares e tecido nervoso. Então, nós temos o nosso corpo formado por 4 tipos de tecidos, pessoal. Olha, eu vou admitir aqui mais 2 pessoas. Sejam bem-vindos, mas agora quem chegar a partir de agora, infelizmente, vai ficar de fora. Porque eu preciso dar a aula, sabe? Vamos lá. Então, nosso corpo é formado por 4 tipos de tecidos. Tecido epitelial, tecidos conjuntivos, tecido muscular e tecido nervoso. Vimos já tecido epitelial, vimos tecidos na semana passada. Eu postei 4 aulas curtas, objetivas, com o essencial do conteúdo. Coloquei na semana passada no GR8 aulas sobre os tecidos conjuntivos. Existem 4 tipos de tecidos conjuntivos: tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo e tecido sanguíneo. Então, eu já dei 5 aulas de histologia. Se você perdeu alguma dessas aulas, por favor, assista essas aulas. Faça um resuminho no seu caderno, se atente para o que é comentado nessas aulas, porque esse conteúdo ele é importante para o seu Enem, para o seu vestibular, para a sua 2ª série, para a sua 3ª série, tá? Então, vamos ver hoje tecido muscular, vamos ver os 3 tipos de tecidos musculares que existem. E se você não assistiu às aulas passadas, por favor, assista, porque isso vai te ajudar a ficar aí bem consciente do conteúdo, bem seguro desse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Para a abertura dessa aula de tecido muscular, eu coloquei aí um homem e uma mulher. Eles estão sem a pele e está mostrando o tecido muscular externo, né? Esse aí tudo é tecido muscular estriado esquelético. Então, são os principais músculos superficiais que nós temos. Dá para você observar que na mulher as mamas têm muita gordura. Então, esse tecido aí mamário tem músculo também, abaixo dessa, a glândula mamária, ela faz parte da pele, é uma glândula exócrina e aí tem muita gordura. Então, a mama é formada basicamente por gordura e abaixo dessa gordura a gente tem tecido muscular. Então, é a principal diferença aí entre homem e mulher, é que as glândulas mamárias da mulher vão ter muita gordura que mantém então, essas mamas aí. É como reserva energética também para a produção de leite materno. Essa é característica aí feminina, tá? Então vamos lá, tecido muscular.
Tecido muscular, ele é formado por células alongadas e especializadas em contração. Então, essas células são especializadas em contração e relaxamento. Essas células possuem proteínas contráteis. Essas proteínas contráteis são elas miosina e actina. Então, existem duas proteínas que fazem parte, que constroem, que constituem as células alongadas do tecido muscular. Essas proteínas são miosina e actina. O tecido muscular, pessoal, ele é um tecido que tem muitos nervos, ele tem uma grande inervação, quer dizer que ele tem muitas terminações nervosas, ele tem muitos nervos e ele é altamente vascularizado. Ele tem muitos vasos sanguíneos. Então, nós vimos só o tecido epitelial que não tem vascularização, que não tem vasos sanguíneos. Só o epitelial. O tecido epitelial, que foi o primeiro que nós vimos, ele tem terminações nervosas, ele tem inervação, mas ele não tem vasos sanguíneos. Agora, todos os outros tecidos terão nervos, terão terminações nervosas e terão vasos sanguíneos. É bom assim, discutir uma seguinte situação. Vocês, adolescentes, estão aí numa idade, né, de muito vigor, de intensa criatividade, de muitas mudanças, tanto cerebrais quanto físicas. E aí vocês, muitas vezes, sentem a vontade de diminuir tecido adiposo e aumentar musculatura no corpo. Então, principalmente, homens e mulheres muitas vezes têm essa vontade de desenvolver, né, massa muscular, mais tecido muscular do que tecido adiposo. E aí muitos de vocês começam a fazer atividades físicas, vai para academia, querendo modelar o corpo. E é possível mesmo. Então, o tecido muscular, quando ele é desenvolvido, faz com que a gente diminua tecido adiposo no corpo e faz com que a gente modele o nosso corpo. Mas eu quero aqui abrir um parêntese para algumas situações que são importantes serem observadas. Primeiro, para a gente ter um corpo saudável, é importantíssimo que a gente beba no mínimo 1 litro de água por dia. Tem que beber água. Tem que ter uma alimentação equilibrada, nutritiva, saudável, que supra então todas as nossas necessidades nutricionais. Tem que dormir bem, viu, gente? Dormir bem, cada organismo tem uma necessidade, mas em geral a gente precisa de um sono contínuo aí de no mínimo 7 horas, 8 horas todos os dias. Então alimentar-se bem, beber água, dormir bem, tudo isso é muito importante. E aí se você se alimenta bem, dorme bem, bebe água, você vai ter o corpo e faz atividade física, né? Só que essa atividade física, ela precisa ser com um profissional da saúde, um profissional da educação física. Porque é assim, vocês que são adolescentes, vocês ainda não adquiriram o corpo de adulto que vocês terão. Vocês estão em transformação, vocês estão em mudança. E aí, se você fizer uma atividade física intensa, principalmente, sem a orientação de um educador físico, os músculos, principalmente tecido muscular estriado esquelético, ele está ligado, conectado aos nossos ossos. Então, se você fizer uma atividade física intensa, o músculo que está ligado ao osso, ele vai tracionar, ele vai impedir esse osso de continuar crescendo. Então, como vocês ainda não têm o corpo de adulto, vocês ainda vão crescer alguns centímetros no corpo de vocês, é muito importante ter um educador físico. Educador físico não é dono de academia não, viu, gente? Às vezes o dono da academia, ele é formado também em educação física e ele sabe fazer a orientação correta, mas tem que ser formado, sabe?
Só ser o dono da academia, às vezes sabe muito, mas não sabe tanto quanto aquele profissional que, que foi assim, que se graduou em educação física. Então, vocês estão numa idade que, pessoal, esse pessoal de espera, infelizmente, não vai poder entrar no meio da aula. Então, continuando. O que você precisa para ter um corpo modelado, saudável, um corpo que você se orgulhe dele? Beber água, dormir bem, alimentar-se bem e fazer atividade física. Mas essa atividade física não pode ser intensa. Precisa de um orientador, de um professor, de um educador físico para te orientar, para não atrapalhar o seu crescimento, já que os músculos estão ligados aos ossos, entende? Então, como o osso de vocês ainda está crescendo, o tecido ósseo ainda está crescendo, se você fizer uma atividade errada, muito intensa, você pode atrapalhar esse crescimento que ainda vai acontecer em você, tá? Então, o adolescente, muitas vezes, querendo ter o corpo de adulto, ele erra, assim, fazendo atividades, às vezes sozinho, ou sem a orientação adequada, e aí isso pode atrapalhar o seu crescimento. Então, Pode exagerar, né, professora? Então, o Eu tenho uma exagero, pergunta. tá, mas deixa eu falar do colega Tá bom, pode primeiro falar. agora. Então, o exagero, assim, por exemplo, atletas, eu tenho alunos atletas mesmo, que exageram, mas aí o que eles fazem? Eles fazem os exercícios com um profissional de educação física que orienta adequadamente como que ele vai fazer essa atividade sem prejuízo. Ele geralmente tem um nutricionista para orientá-lo em relação à sua alimentação diária. Então, muitas vezes ele tem uma equipe. Às vezes ele tem o médico do esporte que cuida dele também. Tem nutricionista, tem nutrólogo, tem o educador físico. Ele tem várias pessoas, sabe? Então, quem quer mesmo se tornar um profissional ou quer se profissionalizar em algum tipo de esporte, se é adolescente, se o corpo ainda não se desenvolveu até chegar ao corpo do adulto, é muito importante ter uma equipe para evitar prejuízos que são irreversíveis. Se o osso teria que crescer alguns centímetros e essa pessoa faz atividade, esse músculo traciona ali aquele osso e não deixa ele se desenvolver, nunca mais vai crescer aqueles centímetros que cresceria. Então, é muito importante ter profissionais da saúde e da educação física para os adolescentes, principalmente. Pode falar, Bianca. A senhora já respondeu minha pergunta. Ah, tá. Então é isso. Fazer atividade física durante toda a vida é importante. Desde o bebê até o idoso. Fazer caminhada, se exercitar, se movimentar, sair do sedentarismo. Mas igual a caminhada, precisa de um tênis com amortecedor, precisa passar protetor solar se vai ser, né, no sol. Existem alguns cuidados aí, mas a caminhada por si só, ela faz o seu corpo se movimentar, mas ela não tem tantos riscos. Agora, fazer uma academia com aquelas aparelhagens todas, fazer atividade intensa, aí precisa de profissionais auxiliando. Ok? Pessoal, aqui tá... outra coisa, deixa eu voltar lá. Olha só, outra coisa importante. Quando se quer que o músculo se desenvolva, a gente quer muitas vezes ter menos gordura no corpo e mais músculo desenvolvido. Menos massa gorda e mais massa magra. É importante, então, ter na dieta alimentar diária proteína. Porque o músculo é formado de proteína. Para você construir o seu próprio músculo, você precisa ter aminoácidos que você adquiriu a partir da sua alimentação. E aí, esses aminoácidos que estão na proteína que você ingere vão para o sangue leva para a célula e nas células se constrói a própria proteína.
Então, essa proteína pode ser de origem animal ou de origem vegetal. Tanto animais quanto vegetais possuem proteínas. Quando a gente come um alimento rico em proteína, a proteína é uma macromolécula. A gente digere essa macromolécula em moléculas menores, que são os aminoácidos. Os aminoácidos são absorvidos, vão para o sangue leva para a célula. E aí, lá na célula, se constrói a própria proteína. Então, tem que ter uma alimentação que tenha proteína. Na verdade, a gente estudou os nutrientes e vimos que a nossa alimentação diariamente precisa ter proteína, carboidrato, lipídio, vitaminas e sais minerais. Então, e a proteína, então, aqui falando de tecido muscular, quem quer desenvolver a musculatura, é necessário ter proteína na dieta alimentar, com os outros nutrientes também, tá? Então, aqui nós temos a actina e miosina. Actina e miosina são as proteínas que fazem parte da fibra muscular, das células musculares. Então, quando esse músculo está relaxado, há esse relaxamento faz com que a gente tenha esse filamento de miosina relaxado. Quando há a contração desse músculo, a gente tem na contração, a gente tem a contração dessas fibras. Então, a contração e o relaxamento dessas fibras fazem com que a gente, então, tenha esse músculo desenvolvido. E aí, pessoal, uma situação interessante é que a gente quer desenvolver a musculatura estriada esquelética. O tecido muscular ele é dividido em 3 tipos. Tecido muscular estriado esquelético, que é o que a gente faz atividade física para desenvolver ele, que é aquele corpo de homem e mulher que eu mostrei no início do slide. Temos tecido muscular estriado cardíaco, que é o próprio coração, e temos tecido muscular não estriado ou liso, que é o que forma, a gente tem órgãos do tubo digestório e o útero na mulher. Aí deixa eu dizer aqui uma coisa. Esse tecido muscular estriado esquelético, que é o que a gente vai desenvolver, ele é trabalhado e ele vai conseguir, então, modelar o nosso corpo. Eu ia falar uma coisa, esse trem de visualização aí, gente, me fez esquecer. Mas eu agora eu lembro o que eu queria falar. Eu queria falar um negócio de musculatura e eu esqueci porque eu fiquei vendo essa janela. Mas agora eu lembro. Então, o tecido muscular, ele é dividido em 3 tipos. Estriado esquelético, estriado cardíaco e o não estriado. A gente quer desenvolver o estriado esquelético. A maioria das pessoas quer diminuir massa gorda e aumentar massa magra. Massa magra é tecido muscular estriado esquelético. Esse que precisa ser... lembrei o que eu queria falar. É o seguinte, quando a gente faz atividade física, aumenta a fibra muscular, aumenta a mitocôndria nas células musculares, porque a gente vai consumir mais oxigênio. Se a gente vai consumir mais oxigênio, a gente vai ter mais respiração celular. Se vai ter mais respiração celular, vai ter que aumentar a quantidade de mitocôndrias, que são as organelas citoplasmáticas responsáveis pela respiração celular. Então, quando você aumenta a atividade física, quando você se exercita, você consome mais oxigênio, você produz mais fibra muscular, você modela o seu corpo e você consome mais oxigênio, por isso aumenta a mitocôndria, tá? Então, fazer atividade física é importantíssimo para o bebê, para o adolescente, para o adulto, para o idoso, mas se é intenso, precisa dar orientação, porque pode trazer prejuízos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, continuando. Então, o tecido muscular estriado esquelético, ele está associado ao esqueleto, ele está ligado aos ossos, por isso ele pode atrapalhar o crescimento se a pessoa fizer sem orientação.
E se for criança ou adolescente, quando é adulto, não, porque já cresceu os ossos do tanto que tinha que crescer. O tecido estriado esquelético, ele possui uma contração voluntária. Você comanda esses músculos. Você exercita esses músculos e você comanda esses músculos. O tecido muscular estriado cardíaco, ele já você não comanda, ele tem uma contração involuntária e ele só é encontrado no nosso coração. Então, ele não é interferido pela nossa vontade. E o tecido muscular não estriado ou tecido liso, ele é encontrado em órgãos internos, como por exemplo, o tubo digestório, estômago e intestinos, e na mulher também no útero. Então, o tecido muscular estriado esquelético, ou também chamado de músculo estriado esquelético, ele é constituído por células longas, cilíndricas e multinucleadas. Elas possuem mais do que um núcleo. Elas apresentam estrias transversais, já eu vou mostrar essas estrias, e tem uma contração rápida e sujeita ao controle voluntário. Então, nós comandamos o músculo estriado esquelético. Já no músculo estriado cardíaco, ele é involuntário. Ele tem uma contração rítmica, ele apresenta estrias transversais, ele é formado por células alongadas e ramificadas que estão unidas por discos intercalares. Então, o músculo cardíaco, ele tem as suas células ligadas por discos que conectam uma célula muscular a outra célula. Isso é só no coração. E o músculo liso ou músculo não estriado, ele é constituído por células fusiformes, células assim alongadas, parecendo um fuso, alongadas assim, já eu vou mostrar a imagem, não apresentam estrias transversais, ele é liso, a contração é lenta e não está sujeita ao controle voluntário. Então, no tubo digestório, no estômago e nos intestinos e no útero da mulher, esses órgãos não estão sujeitos ao nosso controle voluntário e eles possuem, então, movimentos próprios. A mulher que tem então, as mulheres têm útero e tem essa musculatura lisa formando o seu útero. Quando a mulher tem cólicas intensas durante o ciclo menstrual, essas cólicas são causadas por essa musculatura lisa, não estriada, que se contrai e se relaxa para rasgar o endométrio, que é um tecido vivo que reveste internamente o útero. Então, nessas contrações para rasgar um tecido vivo, muitas mulheres têm intensas cólicas, intensa dor. Existem medicamentos que relaxam essa musculatura lisa, diminuindo essas cólicas. Esses medicamentos às vezes servem para uma mulher, não servem para outro. A mulher, juntamente com o seu ginecologista, que é um médico especialista na saúde da mulher, precisam verificar qual o medicamento adequado se ela tiver cólicas muito intensas e investigar por que essas cólicas são assim tão intensas. Então, a saúde da mulher vai precisar aí de um médico que acompanhe de perto ali, em períodos cíclicos, precisa de orientação de um médico para essa mulher ter então uma vida plena, né? Existem mulheres que ficam prostradas muitas vezes por cólicas intensas, isso não é legal, não é saudável, pode até ser comum, mas não é normal. É bom investigar quando há cólicas muito intensas e pedir a ajuda de um profissional, que é o ginecologista, para melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Esse ciclo menstrual não precisa ser um peso na vida dessa mulher, não.
Ele tem que fazer parte da vida dela normalmente, não atrapalhar a sua vida. Então, aqui a gente tem as imagens das células do tecido muscular. Observe aqui que o estriado esquelético, ele tem as estrias, tá vendo? Essas linhazinhas são estrias e ele é multinucleado. Então, cada célula do tecido muscular estriado esquelético tem vários núcleos. Já no tecido muscular estriado cardíaco, é também estriado, mas cada célula possui um único núcleo. E no tecido muscular não estriado, você observa que não tem estrias, possui um único núcleo. Então, ele é liso, não tem estria e possui um único núcleo. Então, esses são os 3 tipos de tecidos musculares que existem. Tem 2 tipos estriados, 2 tipos com estrias, o esquelético e o cardíaco, e tem um tipo que é liso, que é o do útero e do tubo digestório, tanto no estômago quanto também nos intestinos. Com isso, pessoal, eu encerro essa aula de hoje falando de tecido muscular. Eu vou tirar aqui esse compartilhamento. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Professora, Sim. esse slide da senhora, a senhora vai passar no GR8, né? Eu vou postar no GR8 na sexta-feira, que é o meu dia de postagem. Eu não posso postar qualquer dia, então eu vou postar hoje eu vou salvar essa aula e compartilho lá no YouTube, no meu canal do YouTube. Mas o link eu só posso colocar na sexta-feira. Então na sexta-feira eu vou colocar tanto os slides de hoje, como também a aula gravada de hoje. Ok, obrigado. Foi nada. Pessoal, eu vou tirar aquela fotinha que eu tiro sempre. Achei um filtro tão bonitinho. Demora uns 4 segundos, tá? Vou tirar aqui. Obrigada. Obrigada, gente. Ficou lindo. Deixa eu só conferir aqui, ver se não tem que gravar de novo. Ah, ficou ótimo. Então vai estar lá no meu Instagram, lá nos stories. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pessoal, agora é a hora. Estou aqui disponível. Eu acho que não temos dúvida não, a senhora explicou bem explicadinho. Obrigada. E aí, quando for estudar, quando for fazer o caderno, surgiu uma duvidazinha, anota no cantinho. E aí, quando tiver a aula, me pergunta. A gente tem aula agora novamente na sexta-feira, 7 da manhã, hein, gente? Então, se animem aí, assistam às aulas. Eu não tô querendo fazer aula longa, porque eu sei que 5 aulas de manhã eu acho assim meio puxado. Então, eu tento dar O pessoal que chegou depois, começou a aula, no início eu deixei entrar, mas depois também eu já não deixei mais, porque pegar o trem no meio do caminho é ruim, sabe? Não vai entender. E aí depois eles assistem a aula por completo. Então não estou fazendo aulas longas para ninguém ficar desanimado né, e não querer fazer assim, né, a biologia divertida, legal, leve, como tem que ser, tá? Então eu vou encerrar essa aula agora. E tô lá no Instagram, se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar pelo direct ou pode me perguntar aqui na sexta-feira, às 7 da manhã. Tá ok? Valeu, professora. Tá ok. Obrigada, então, viu, gente? Eu adoro ouvir a voz de vocês, ver a carinha de vocês. Obrigada, tá? Então, fiquem com Deus, boas aulas, boa semana. Com Deus também, professora. Obrigado, Boa professora. Com semana. Deus. Boa semana. Obrigada, para vocês também.